Tudo bem. Vou começar formalmente a nossa live para mostrar para esse povo do que essa pessoa que está aqui comigo hoje é capaz. Para quem não sabe quem eu sou Cíntia, sou CEO da ATA Constelar Connection, e hoje eu tenho o prazer de receber o Geraldo Martelli, do Geraldo Martelli Instituto. Nós já fizemos uma entrevista, comecinho acho que do mês, final do mês, né, de julho, e hoje ele está aqui para falar de constelação estrutural, que é uma coisa maravilhosa. As pessoas não fazem ideia do que é. Constelação estrutural. Do que se trata, doutor Geraldo? Como é que vai? Se apresente, por favor. Boa noite a todos. Reverência aí a todos os seus ancestrais, Cíntias, e daqueles que nos assistem. A constelação de estrutura, e organização também, né? Ela vem lá de trás, quando Bert Hellinger foi assediado por um psiquiatra chamado Guta Weber. E, através daí, começaram as constelações organizacionais. Então, organização, empresa, a referência... Bert colaborou, tem 2, 3 livros falando sobre isso, né? Histórias de sucesso na empresa e etc. Mas quem colocou o dedo vamos dizer assim, na água quente mesmo, logo no começo, foi Guta Weber, que é um psiquiatra, é vivo ainda. Nossa! Ele é proprietário da fábrica de bonecos do Playmobil na Alemanha, para você ter uma ideia. Juntamente deve ser uma sociedade com o Jacob Schneider e a Sigrinde Schneider, né? Que foi através deles que aconteceu essa possibilidade de trabalhar com a constelação. Mas hoje quem está em voga no mundo sobre isso eram 2 seguidores do Bert Hellinger também, que é o Mattia von Kibbe, Mattia Varga von Kibbe e a sua esposa Insa Sparrer. Inclusive, os 2 formaram. Ele é lógico matemático da Universidade de Munique e ela é psicóloga. E eles conseguiram, lógico, como lógico e matemático, eles conseguiram formatar um tipo de constelação de estrutura. São mais de 120 modelos de estrutura que são aplicados a nível mundial, né? Dentro das empresas. Gente, eu sei que quem está aqui e não sabe do que a gente está falando, nós estamos falando de constelação, como sempre, porque é a série Constelando. A constelação, ela trabalha com a estrutura, o passado, e posiciona a pessoa no momento presente de uma forma adequada e adulta. Isso de uma forma bem simples. A gente deixa para trás coisinhas penduradinhas nos nossos ombros, né, dos nossos pais. A constelação estrutural ou de organização, né, Perfeito. ela trabalha com empresas, porque as pessoas não têm noção de que a empresa é uma continuação, sim, né, da constelação pessoal e familiar que os donos têm. Né? A empresa só funciona porque existem pessoas ali trabalhando. Existe um dono, né? Existem os gerentes, existe o pessoal que leva tudo adiante. É exatamente disso que se trata o que o Geraldo está falando. A organização, diga. Sim, uma explicação a esse respeito, né? É tipo assim, um aluno, o que um aluno leva para a escola na mochila dele? Além dos livros, lápis, etc. O pai, a mãe, os avós, bisavós, os tios, primos, sobrinhos, etc. E na empresa, a mesma coisa. O funcionário, o que ele leva para dentro da empresa? Sim. Então vamos começar do princípio. Quando alguém se propõe no universo a criar uma empresa ou abrir um negócio, o universo já está preparando para ele uma gama de clientes que vai comprar naquele local. E aí, tanto os funcionários quanto aqueles clientes que frequentam a empresa ou que são compradores do produto da empresa, nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos com a nossa bagagem ancestral aqui.
Então, o funcionário leva para dentro da empresa os seus ancestrais, seu pai, seus avós, bisavós, e aí começa a interação desses temas. E aí a gente volta à estaca lá da lei do pertencimento que o Bert usufruiu, do David Emile Durkheim, da lei do equilíbrio do Ivan Nagy, que era o psiquiatra húngaro-americano, e também da lei da hierarquia, que é a principal causa de rompimento nas relações dentro da empresa. Olha que interessante, não é? Eu acho fascinante isso, porque as pessoas não tinham ideia, né? Existe inclusive números adequados, né? Que tem a ver com o sistema familiar, né? De 2, de 3 sócios. Nós estamos Sim. na linguagem simples e mundana, são os sócios, aqueles que gerenciam e conduzem a empresa, né? É exatamente disso que a gente está colocando aqui. Uma situação assim interessante, já que você disse de número, né? O interessante, por exemplo, numa sociedade, nunca fazer ela em 3. Porque 2 se alia, vai contra 1. Então, o ideal é 2, ou é 4, ou é 6. Então, a gente está falando de uma coisa óbvia, né? O ímpar, ele não cria uma parceria. O par cria parceria. Então, numa linguagem muito simples, quem quer fazer uma empresa deve pensar já de princípio em fazer constelação, né? Faça a constelação pessoal para depois fazer a empresarial. Essa estrutural, essa de empresa, ela tem que contar sempre com parceiros. Então, o número 2, 4, 6, né? Esses são os números adequados para se ter sócios numa empresa. Por quê? É interessante isso, porque, inclusive, conversando com uma pessoa muito importante dentro do contexto mundial, né, das constelações, e ela me disse, na minha administração agora, dessa formação, que no futuro eu falarei para vocês, e ela me disse assim, um gerente nunca se apresenta. Um gerente sempre está atrás. Quem se apresenta são aqueles coordenados por gerente. O gerente sempre fica atrás. Ele fica de suporte. Ele nunca põe a cara com o outro cliente. Entendeu? Então, olha que coisa interessante. Se ele se expõe por deficiência do funcionário, uma que o funcionário não se desenvolve, né? Esse é sistema. E outra que ele colocando, ele está atropelando a própria lei da hierarquia entre o que há abaixo dele do cargo dele que é acima. Olha, são então, incríveis, né? Olha, quem é que poderia imaginar, né, esse posicionamento de um gerente dentro de uma empresa? É só um profissional mesmo e que tem esse know-how que pode dar essa explicação tão óbvia que depois, quando ela é explicada, é que a gente olha e diz é óbvio, né? Um gerente, ele gerencia, ele Uhum. não executa, ele não é o executor. O executor são os funcionários. Ele está ali para moldar o funcionário dele profissionalmente, correto? Uhum. E aí vem aquela situação. Quem é que faz parte da empresa? Quais são os sistemas que estão ali? Por exemplo, são portugueses, a descendência deles são portugueses, são alemães, italianos. Então, eu tenho a minha história. Tudo que eu falo é baseado na minha vivência, né? Então, eu, por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei foi italiana, do grupo Parmalat, que hoje é o grupo Chiesi, na Itália. Por quê? Porque os meus descendentes são italianos. A segunda empresa foi alemã. Por quê? Porque muitos dos meus caíram por alemães na guerra. Então, é como se eles estivessem reparando os bisnetos, trisnetos, trinetos, tetranetos
das pessoas que perderam a vida lá na guerra. Gente, isso é uma coisa, isso é um papo para 5 horas, né, no mínimo. E eu sei por experiência própria que o Geraldo, quando fala de constelação ou faz uma constelação, a gente tem que desligar o relógio, né, deixar ele ali e ficar. Óbvio que a constelação, quando a gente fala de constelação, a gente está falando de história, a gente está falando, quando a gente diz o nome ancestralidade, nós estamos falando de história. E, obviamente, que quem trabalha dentro de uma empresa tem história. Tem história quem trabalha na parte do trabalhador, né? Aquele que está lá no front, né? Aquele que está gerenciando, aquele que está organizando, aquele que está inaugurando, né? Conduzindo a presidência, né? A diretoria. Todos eles têm uma hierarquia e uma função. E eu acho que a gente vai ter uma visão completamente diferente do que é uma empresa quando a gente faz uma constelação. Mesmo porque eu cansei de ouvir falar, olha, já foi a terceira ou quarta empresa que eu abri, tem sempre essas histórias, né? A empresa não vai, a empresa não funciona, tá bloqueada, já é o quarto negócio que eu tento fazer e não flui. Tem tudo a ver com isso, não é, Geraldo? Tudo é sistêmico. Quem trouxe a teoria geral do sistema a nível universal foi Carl Ludwig von Bertalanffy. Tem um livro chamado A Teoria Geral do Sistema. Só que o pessoal não dá muito valor a isso, não, porque ela foi mais para a parte cibernética, para a robótica. Mas qual é o sistema que importa para nós dentro do trabalho da constelação? Inclusive, se você me permite, eu queria falar o porquê de constelação, que eu acho que é importante. Existe uma palavrona desse tamanho alemã chamada Familienaufstellung, que é o verbo Stellung, que é um verbo posicionar, né, na tradução. Só que para o brasileiro, o primeiro livro em português, traduzido do Bert Hellinger, que foi A Simetria Oculta do Amor, veio traduzido do inglês para o português. E veio como Constellate, e não como família Naufstellung, que é posicionar uma família em grupo. Olha que uma reunião grupal. Então, aí é que está a diferença. Mas como constelação tem a ver com aqueles flies das estrelas, né? Que estão todos conectados, e é um nome bonito, é que faz essa confusão com as estrelas. Mas está tudo certo. Na verdade, as pessoas ficam achando que é uma coisa esotérica, ou mística, ou religiosa, né? Por má informação, mesmo porque o nosso planetinha ele está inserido dentro de um sistema solar e nós estamos vivendo dentro de uma galáxia. E isso não é metafísica e isso também não é misticismo, isso é nossa realidade, né? É que as pessoas se deixaram levar por outras questões e mutilar essa informação. Nós somos seres cósmicos, estamos aqui vivendo nesse planeta e ponto final. Então, eu acho que a constelação, para mim, ela é extremamente adequado o nome, porque ela contém tudo que nós temos e somos, né? Mas, enfim, essa explicação é ótima. Me fala diga. Pode falar. Já que você tocou em Cosmos, eu queria deixar uma dica aqui para as pessoas assistirem o filme, uma série, né, chamada Cosmos, com o Carl Sagan e o Neil, que é uma história maravilhosa do Neil ser um garotinho de 4 anos que conheceu o Carl Sagan na televisão com 44. Depois, quando ele tinha 32, ele já era astrofísico. Os dois estavam juntos e fizeram a série Cosmos, para vocês verem a insignificância que nós somos perante o universo. É isso mesmo. Olha, tem uma pergunta aqui. É a Débora. Como atua um gerente gemelar com seus funcionários, pares e chefes? É uma pergunta interessante. Débora, você vai fazer uma constelação com o Geraldo, tá bom? Mas essa é a pergunta que está aí. Repete para mim, por gentileza. Como é que atua um gerente gêmeo, né, gemelar, com seus funcionários, pares e chefes? Então, olha que coisa interessante. Quando você é gemelar, você enxerga no seu funcionário
ou o funcionário enxerga em você, gerente, através das atitudes. Por exemplo, se o gerente é bonzinho, esse funcionário não vai sentir que ele é gemelar. Mas se o gerente é aquele que instiga ira, ódio, raiva no funcionário, esse funcionário é gemelar. Porque se ele sentir que o gerente está agindo dessa forma com ele, tem todo aí o indício de que esse representante, esse funcionário seja gemelar. Débora, peraí. Eu acho que é isso que você está perguntando. Você quer identificar se esse gerente ele é gemelar ou não. E como é que ele estaria atuando e agindo com os funcionários e os chefes. É isso. Se for, me dá a resposta aqui que eu passo para o Geraldo. Diga. O processo inverso também é verdadeiro. Quando o funcionário deixa o gerente com raiva, com ira, com ódio, é sinal que o gerente é gemelar. Isso é muito interessante. Agora, vamos mudar um pouquinho, que acho que vai fazer ela entender melhor. Imagina um advogado que está defendendo o seu cliente e o juiz dá uma sentença boazinha para ele. Ele vai aceitar que ele não é gemelar, o advogado. Mas se o juiz dá uma sentença que não é favorável para ele e que vai instigar nele o sentimento de ira, de raiva e de ódio, porque ele não venceu aquela questão, esse advogado é gemelar. Isso é extremamente interessante, isso é uma loucura, né? A gente ainda, além de falar de constelação tudo, essa questão do gemelar, e eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque tem um curso que está começando amanhã, né? E essa história de que nós temos, você pode explicar tudo, né? Nós temos toda a capacidade, o potencial para sermos gêmeos, né? Na fecundação, tá. É muito interessante porque eu fiz muitas constelações onde era evidente que havia uma outra criança e a gente não percebia, pelo menos a pessoa que estava sendo constelada não sabia, por informação da mãe, nada, né? Mas a pessoa se sentia, inclusive, querendo se reconectar com essa criança na constelação. Já que você fez essa pergunta, Débora, eu vou abrir aqui, né, para o Geraldo falar desse curso que ele está fazendo. Como é que é esse curso que começa amanhã? Me fala dele. Bom, nós estamos fazendo no Brasil a primeira formação internacional Itália-Brasil. É uma conexão com a doutora Graziella Contietta Freni, autora desse livro. Tá? E, pela primeira vez, nós tivemos a oportunidade de formatar esse curso em 6 módulos e 2 supervisões. Então, ela foi tradutora de Bert Hellinger, de Sophie Hellinger, por quase aproximadamente 8 anos, e ela detectou esse movimento dentro das constelações. E Bert Hellinger não pesquisou os gemelares, mas ela tem um trabalho fantástico, né? Os primeiros, a gente tem que reverenciar que foi o casal Alfred e Bettina Austerman, mas a doutora Graziella desenvolveu o método Freni, que é o sobrenome dela, né? Graziella Contietta Freni. Então, ela, através de toda essa bagagem, certamente a gente vai ter possibilidade não só de formar esses alunos pela primeira vez no Brasil, que vão estar aptos a trabalhar, a detectar, a informar e a liberar esses gêmeos para a vida, para o mais, para a ação. Porque quando uma pessoa é gemelar, ela não tem ação na vida dela. Ela vive mais no inconsciente do que no consciente. E vocês estão olhando aqui para um gemelar que hoje teve a felicidade de virar um só. Pois é, de reencontrar, né? Você reintegrou a sua menina, né? A sua gêmea. Sim. É incrível isso. Inclusive, tem algumas como é que você falou dias atrás, quando a gente estava conversando, algumas características, né, que a pessoa demonstra,
né? Que dá para identificar se ela é gemelar ou não, né? Ou seria, né? No caso. Sim. Vamos dar algumas aqui, né? De um gemelar. Por exemplo, o sabonete está na metade, você vai e coloca um outro sabonete. Geralmente compra 2 sapatos, compra 2 blusas, 2 camisas, 2 calças. Vai comer um doce, acaba deixando um pouquinho no prato. Às vezes nem come a comida com a sensação de que o outro não está deixando você comer, que aquela comida faria... o outro está sentindo falta daquilo, né? Geralmente cuida muito da estrutura física, vai muito em academia. Virginia Satir, dentro do trabalho dela, já dizia, né? Feche seus lindos olhos azuis, porque todos nós temos os olhos azuis, né? E geralmente o gemelar está vinculado a esse olho azul. Eu não São não. características marcantes. Por que ela falou que todos nós temos olhos azuis? Se você for fazer uma iridiologia, Aham. você vai ter a instrução por parte dessa formação, né? Que todos nós nascemos com os olhos azuis. O que deixa ele castanho, preto, são as dificuldades que nós passamos a partir da geração dentro do útero, né? Do saco amniótico, essas dificuldades até mesmo de nascer, porque nós somos passíveis de ter 249 irmãos gemelares dentro do saco amniótico. Jesus amado. Vou fazer esse curso. Vou fazer esse curso e vou constelar todo mundo aqui em Orlando. Vamos descobrir que Orlando tem uma população dobrada, né? Com certeza, com certeza. É desatuante, enfim. Para você ter uma ideia, a doutora Graziella, ela tem a vivência de 3.100 constelações Nossa. gemelares. Inclusive, ela tem uma explicação muito interessante para o autismo, para o esquizofrênico. É totalmente diferente dessa questão da energia assassina que o Bert cita na página 100 do livro O Amor do Espírito. Então, é outra visão, e eu diria que essa formação, todas as pessoas, terapeutas, consteladores, psicólogos, médicos, ajudantes da vida, deveriam fazer essa formação. O primeiro curso que deveria fazer na vida deveria ser esse, para depois fazer outros cursos. Ele deve mesmo abrir nossa cabeça em 580 graus. Ele mexe com coisas assim. O curso é muito denso de informação, inclusive por parte dela existe uma preocupação, né, por parte dos alunos, para que a gente tenha um nível elevado na formação. Agora, a gente utiliza todas essas informações, como a própria Débora colocou. Olha, ela está dizendo gratidão pela resposta, foi muito interessante, estou encantada com as informações sobre o gemelar. De nada, Débora, você é bem-vinda e obrigada pela participação. Quem quiser fazer mais perguntas, quem tiver acesso agora, depois, mais tarde também, quando a live for gravada, ela é gravada e fica à disposição tanto na página da ATA como no canal da ATA no YouTube. As pessoas podem entrar em contato, o Geraldo vai deixar o contato dele aqui e vai ficar o contato também nos posts, nos 2 posts tem o telefone dele. Para dar informação mais precisa, porque eu não tenho essas informações precisas como ele tem, obviamente. E me fala uma coisa, diga. Eu acredito que a vida de todos é um caminhar, né? Claro. É um caminhar. Então, as coisas aparecem para a gente. Vamos falar de 2 situações que eu acho que é importantíssima. O dinheiro. Uhum. Quando o dinheiro chega, se você não gasta, ele não volta. Ele tem que circular. Sim. Nós estamos com o nosso relógio contado aqui, o tempo que nós vamos ficar no planeta. Sim, óbvio. Então, não adianta querer fazer patrimônio, etc, etc.
Fazer patrimônio é estar na boa consciência, que é o mundo do ter, que o Bert fala muito sobre isso. Agora, você não ter patrimônio e desenvolver a sua estrutura mental de conhecimento, de formações, é o mundo do ser, que é o mundo da má consciência. Isso é uma questão interessante. E a outra é a questão do conhecimento. Quanto mais conhecimento você recebe aqui, você passando, você forma esse conhecimento infinito e vai chegar muito para você. Claro. Então, a minha história com a doutora Graziella, há 4 anos atrás, quando eu descobri que eu era gemelar, eu já tive contato com ela. Mas vocês sabem que o valor da Europa é um, da América é outro. América do Sul, principalmente. Né? E agora, com essa questão da pandemia, surgiu essa possibilidade desse curso online. E aí, novamente, me veio uma luz, entre em contato e tal. Foi assim, é difícil explicar, mas é algo divino. É o campo que se abre. É o campo. Sempre comenta, o campo fala, né? Ele é soberano. Ele é soberano. Sempre. Com a internet, sem internet, campo é energia pura, né? A gente está falando de energia. Posso contar um caso? Eu atendi uma empresa e aí fui lá com a família, né? Empresa familiar, e o pai teve uma sociedade, vamos aí na sociedade, né? Uhum. Que era par, era 2 funcionários bancários, montaram uma empresa de tintas, e essa empresa expandiu tanto que depois eles criaram um adendo da parte, vamos dizer assim, de artesanato. Tá. E aí, no rompimento da sociedade, aquele que ficou com a tinta e com o telefone da empresa, liberou o outro com a parte do artesanato. E aí eu fui fazer o trabalho. E aí eu perguntei, essa sociedade foi dissolvida na paz? Não, nós somos amigos e não sei o que lá. Mas o campo é soberano, né? E aí fiz o trabalho lá, tal, falei, tá vendo como não era como o senhor estava dizendo? Uma coisa é o seu consciente, outra coisa é o inconsciente. Sim. Ficou uma mágoa aí atrás. Bom, isso foi numa terça-feira à noite. Entrei lá às 18, saí era quase 10 da noite. Trabalhando com pai, mãe e 2 filhas. Quando foi na sexta-feira, me veio um áudio desse tamanho, né? Olha, depositei X da sua conta, depois eu vou depositar X, mas o meu pai pediu para te agradecer e que Deus te ilumine muito, porque já percebemos que no sábado tivemos um movimento inacreditável já logo depois e nós estamos mais leves, mais felizes, mais positivos. Eu falei, liberou a empresa da pessoa. Liberou. Fantástico. Tem uma pergunta aqui, ó. O Marcelo está perguntando, uma pessoa que não tem formação, não é constelador, pode fazer esse curso gemelar? Ela pode. Inclusive, tem alguns psicólogos que não são consteladores, tem alguns médicos, tem pessoas que têm filhos gemelares, já sabem disso, e estão pedindo para os filhos fazerem, porque isso, na verdade, é uma escola da vida. Essa formação deveria ser dada dentro da sala de aula, quando uma criança deveria ter aí um adolescente, 15, 16 anos, pré-vestibular, porque ele se liberaria até pela vida dele, escolar, estudantil, profissional, né? Na verdade, vai acabar acontecendo, nós somos precursores. Vai acabar. A visão sistêmica, ela vai se transformar num caminho de vida, uma maneira de olhar a vida. Nós vamos ver as coisas de maneira integrada. Isso é irremediável, não há como a gente voltar atrás, né? Então, deixa de ser algo terapêutico para ser uma maneira de viver. Então, vai acabar acontecendo isso. Inclusive, eu quero te parabenizar aqui, Cíntia, pelo trabalho que você desenvolve daí, da onde você está, em Orlando, nos Estados Unidos. Por quê?
Porque o que precisa para a população é justamente essa consciência gratuita de que constelação não é algo, como você disse, religioso, místico, que prejudica uma pessoa, que precisa ter medo. Então, não critique, gente, sem conhecer, Conhecer. né? Se dê o prazer, isso é um presente de amor para você mesmo. É uma dose de amor que você dá ao ter a coragem, porque Bert Hellinger diz que quando um louco sai do seu sistema familiar e vai para a constelação, as próximas gerações não sofrerão. Claro, a gente, na verdade, isso é a ovelhinha negra, né? A gente abre a porta, né, para que coisas se recoloquem. Marcelo está dizendo de novo, deveria ser políticas públicas. Gratidão. Mas é o que a gente está falando, vai se transformar nisso. Não é à toa que existe todo esse movimento desses últimos anos e vai acabar se transformando numa visão mesmo de viver, né? Numa maneira de viver. Mesmo porque, antes da gente entrar aqui na live, a gente estava conversando do tempo. O tempo agora está tão restrito, antigamente era 24 horas, hoje a gente está todo mundo online, é mais apertado, está todo mundo correndo. É óbvio que a gente tem que dar uma corridinha, fechar essa porta do passado que ficou pendurada, aberta aí, né? E é uma coisa magnética puxando todo mundo para trás, porque a gente está na porta aí da quinta dimensão para ir viver, né, outras coisas, né? Para experimentar outras coisas. A gente precisa dar esse saltinho, né? Pelo amor de Você me fez lembrar agora de uma questão muito interessante quando você disse quinta dimensão, né? Porque nós estamos aqui numa live ao vivo, você toca num ponto, acessa um campo de informação. É. E aí nos Estados Unidos tem um médico chamado Dr. Joe Dispenza. Sim. Tá. Ele foi atropelado por um furgão num triatlo ciclístico que eles estavam fazendo, na parte ciclística desse triatlo, e ele quebrou todas as vértebras da coluna. Eu lembro que você contou isso, é. E ele passou pelos 4 melhores cirurgiões, neurocirurgiões da Califórnia, e ele resolveu não fazer cirurgia. Ele ficou 60 dias em casa fazendo um trabalho completamente corpóreo a nível mental, e depois de 60 dias ele conseguiu ficar de pé e hoje vive uma vida normal, sem pôr um parafuso na coluna. Então, eu diria assim, que nós somos seres, né? Existe a doença, a carne, mas eu, como tive um acidente muito traumático em 2005, que eu não sei se eu cheguei a falar para ti, que eu queimei 18% do meu corpo, e as pessoas, às vezes, dão uma queimadinha de panela no fogão, falam, nossa, tá doendo e tal. Então, assim, as pessoas perguntam para mim quando vê as fotos e falam, mas não doeu? Eu diria para você, para mim, hoje não doeu. Porque tinha algo maior sobre aquele propósito do acidente que eu sofri. Sim. Na verdade, né, a gente, é o que eu falei, tudo muda, né? Porque, inclusive, a doença, quando eu fiz a entrevista com o Frederico Ciangoli, e a gente falou sobre as doenças, porque ele começou a estudar a constelação, porque ele ficou muito doente, né? Então, é sempre assim, né? É um movimento, a gente vai atrás de algo e acaba descobrindo um caminho, enfim. Mas ele coloca de uma maneira muito simples como a doença ajuda a gente, e a gente vê a doença como uma punição. A gente entra, ele dava os exemplos, a gente entra em livraria, está lá, venci a batalha do câncer, venci isso, venci aquilo. Gente, a gente não está vencendo nada, o corpo é amigo, fazemos parte de um mesmo movimento e a gente deveria usar a doença como um alerta, né, para que a gente não morra naquele momento, e sim para que a gente tome uma consciência e passe além daquilo que está causando o problema. E que é exatamente isso, né? Você deve ter se queimado e é aquilo que estava por trás de todo esse acidente, porque não é só a doença, são os acidentes, é tudo, né? É uma visão sistêmica, a gente fazer parte de um universo magnífico, porque na verdade é isso que a gente faz, né? Parte Você tocou no assunto da doença, eu queria deixar 4 avisos. Sim. Todo luto é necessário, a doença é uma bênção na nossa vida, as demissões são novas possibilidades
E as separações são novos horizontes abertos pelos próprios sistemas. Sempre. Ou seja, né, as 4, né, mudou tudo. Aquilo que todo mundo acredita, não é nada disso. As constelações se abrem as portas para o entendimento dos mistérios. Na verdade, Cristina, eu vou te dar a minha opinião, não é mistério. Sempre esteve lá, é que a gente não olhava, mas a vida ela é permanente, ela é um movimento permanente. Estava ali, a gente só não olhou, né? A frase que fica para a Cristina é a seguinte: nós sabemos, mas não sabemos que sabemos. Isso mesmo. Esse é perfeito. Nós sabemos, mas não sabemos que sabemos. Então é isso. Eu acho que, inclusive, essa coisa de achar que é um mistério, que não está, eu acho que é olhar e falar. A gente é um poço de paradigmas, né? Então a gente acredita em coisas que não precisa acreditar. Se o caminho está meio apertado, basta sentar e falar o que é que eu estou acreditando aqui, né? O que eu estou criando aqui que está fazendo isso apertadinho nesse momento. Eu acho que começa por aí, de uma maneira muito simples. Né? A gente pode se reestruturar, a gente pode reestruturar nossa família, pode reestruturar nossa empresa, pode reestruturar o mundo público, né? Porque nós somos pessoas públicas, né? Eu vivo aqui, mas nesse momento eu estou aqui falando com pessoas aqui, eu estou aqui falando com o Geraldo, nós somos públicos também, nós influenciamos as pessoas, nós partilhamos com as pessoas, né? E se a gente pode levar algo para que a pessoa pare, pelo menos para pensar e refletir, a gente já está fazendo muito, é ou não é? Eu acredito que é importante a pessoa ter a seguinte consciência. Eu vou citar um exemplo. Eu atendi uma senhora com 62 anos que ela não teve filhos. Mas ela nunca olhou para ter filho. Nem ela, nem o marido. Uhum. Quando ela se deu por conta que ela estava dentro da minha sala e que ela nem pensou, não que ela não tivesse tido sexo, utilizado o sexo dela com o marido. Porque sexo, gente, a gente não faz, tá? A gente usa. Usa. A gente já nasceu com ele. Ela disse assim, nossa, mas eu já estou com 62 anos, nunca pensei em ter filho. E aí caiu aos prantos, né? E aí eu disse para ela, não é bem assim. Olhe para a sua história de vida. Faz 40 e poucos anos que ela é vice-diretora da PAI. Então, quantos filhos você tem lá? 567. Claro. Olha o propósito para ela não ficar grávida, para ela dedicar 40 anos à PAI. Sim. Isso é algo divino. Nós precisamos detectar o propósito nosso de existência. Sim. E voltando à história lá que a gente começou com a constelação organizacional, né? Até a profissão existe um propósito. Até a empresa que você trabalha existe um propósito. Até os seus amigos de trabalho existe um propósito. Então, se você olhar para essas questões que, entre aspas, são negativas dentro do seu trabalho, da sua empresa, você vai observar que elas são positivas. Um exemplo, atendi uma menina que dentro do sistema dela, ela desceu a ripa no patrão dela. E aí eu disse para ela, espera aí, você está julgando quem lhe paga. Não, mas faz 7 anos que eu estou lá, é assim, assim. Ok, saia do trabalho para você não adoecer. Mude de emprego. Ou você respeita ele, ou você realmente vai ficar doente. Porque ele é proprietário, ele te paga o seu salário. É uma questão da hierarquia mesmo, né? E a gente Ela quer ser maior que o patrão. ser maior que o patrão, isso mesmo. Assim como o filho, às vezes, quer ser maior que o pai. Muitas vezes, você vem aqui na constelação, a moça, o rapaz, coloca o pai e a mãe com um bonequinho pequenininho. Sim. São as dicas. Nós perdemos o fio da meada, literalmente, né? São as vertentes que o campo leva. Perdemos o fio da meada e é claro que a gente, com essa nova visão, a gente consegue
reposicionar, eu acho que é essa questão. A gente se reposiciona a nós, a tudo aquilo que pertence àquilo que a gente traz, né? Seja família, seja empresa, seja profissão, né? Tudo fica no local, no lugar mais adequado. E essa é a grande magia da vida, né? Diga, O fato principal aí é colocar tudo em ordem. na ordem. Qual é a função desse trabalho? Sim. É ordenar o que está desordenado, equilibrar o que está desequilibrado e incluir o que está excluído. Muito simples, né? Entre aspas, né? É muito simples, né? Essa é a razão das constelações acontecerem, né? Mas a consequência disso não estar adequado ou no lugar ou reposicionado é que é o caos do mundo. Deixa eu fazer um parêntese interessante, né? Nós dissemos que uma sociedade em três não é legal, né? Porque Uhum. dois se unem, mas tem coisas que são triangulares na vida que é importante. Por exemplo, as três ordens do amor. Sim. Uma constelação não acontece sem um pai, uma mãe e um filho. Viu? Sim. Então, são três. Tem lá a ciência do Nikola Tesla, né? Que Einstein, quando perguntado como você se sente como o ser mais inteligente do universo, ele diz, não, vocês estão enganados. O ser mais consistente no universo foi Nikola Tesla. E o Nikola Tesla não ficava em nenhum quarto de hotel que não fosse divisível por 3, o número do quarto. Ele nunca teve uma casa. Ah, E é? aí vem a ciência, que talvez seja a Santíssima Trindade, Sim. que leva lá para outro patamar. Mas, assim, basicamente, dentro da organização da empresa, são que as pessoas devem entender que dentro das empresas existem pessoas. E essas pessoas levam lá para dentro os seus ancestrais. São sistemas se cruzando, se chocando. E aí vem os conflitos. Conflito eu vejo como uma coisa saudável. O que não pode existir é o confronto. É, muito interessante a palavra, o uso da palavra. No confronto existe rompimento. No conflito, ambos crescem. Existe uma transformação implícita, isso. E a boa relação dentro do comércio, do servir, do prestador de serviço, do proprietário da empresa e etc. Sempre a relação ganha-ganha. Quando ambos ganham, os dois crescem. Marcelo, alguém tem mais alguma pergunta aqui? Acho que não, deixa eu ver. Faz uma você, então, Si. Uma pergunta? É. Faz só você. Você quer fazer uma pergunta para o pessoal? Você que é uma grande empresária de Orlando, nos Estados Unidos, uma pessoa que saiu do Brasil, foi expandir essa consciência para outros ares. Isso tem que reverenciar você e toda a sua linha, sua linhagem. Tem que ter gratidão por isso, porque não é qualquer pessoa que... Você tem esse propósito, você é carismática, você é atenciosa, você joga essa informação a nível mundial e a gente precisa reconhecer esse trabalho. Chega! Você está na live comigo, não eu com você. Tá ótimo. Vamos fazer assim. Agora eu quero que você dê todas as informações para esse pessoal que está aqui, as informações do curso que começa amanhã, não é isso? Dia 6? É isso, né? Perfeito. Amanhã às 13 horas, Isso. horário do Brasil, 18 horas, horário da Itália, onde a doutora Graziella está, nós iniciaremos. As inscrições podem ser feitas no telefone 16 98262 1000 até às 10 horas da manhã do dia de amanhã. Até às 10 horas. Tem uma pergunta aqui mais.
Isabel está querendo saber se o genro trabalhar na mesma empresa que o sogro é saudável. Depende da história do genro e depende da história do sogro. Primeiramente, precisa saber como é que está a Isabel, né? Porque ela deve ser esposa do... Ela, teoricamente, Ela deve ser filha do dono e o marido dela trabalha com o pai dela. Se tiver condição dela especificar isso. Não, eu tenho a impressão que a Isabel é a mulher do sogro. É a sogra do rapaz. Nora, a mulher, sogra do rapaz? Confirma, Tá. Isabel, porque é importante esse posicionamento. Eu acho, pela pergunta, ela é mãe da filha do dono. Né? O genro é genro dela e do marido. Não? Então, Tá. Isabel, o que é? Se você responder, fica mais fácil para a gente entender. Enfim, ela está aí, de repente ela vai ou não. Sem parentesco. Ah, você só está querendo saber por curiosidade, é isso? Então, ela quer saber se genro trabalhar na mesma empresa que o sogro é saudável. Não, eu diria não é questão de saudável, eu diria funcional. Uhum. Funcional. Porque no ambiente empresarial ocorrem muitas coisas íntimas, né? Então precisa ver se essa relação entre sogro e genro é funcional. Certo. Por que aconteceu desses dois sistemas estarem juntos empresarialmente, além do sistema familiar? Sistema familiar. Ela disse que ela está perguntando como consteladora, então deve ser gente que ela foi. Ok. Precisa olhar para o campo. Sem olhar para o campo dos dois, não há como. Então, uma constelação empresarial pegaria justamente a empresa, a parte do sogro, a parte do genro, os sistemas, né? E certamente seria uma linda constelação, com certeza. Mas nada a gente pode dar como fixo. Não existe nada fixo dentro do universo. O universo é energia, energia é significação e movimento, portanto, universo, empresa, genro, sogro é movimento. Sim. Então tem que abrir o campo, tem que abrir o campo. Além disso, eu aqui vou fazer um parênteses, né? Essa coisa da constelação, é claro que a gente tem frases de cura, o procedimento, temos a técnica, tudo direitinho, mas o campo e aquilo que está aqui é que dá o comando da constelação que está sendo feita. É impossível colocar a constelação dentro de caixinhas e falar, olha, ela funciona deste jeito daqui, ou deste jeito aqui, ou você tem que colocar o nome aqui, ou você tem que colocar isso aqui, no caso, como essa dinâmica, né, do sogro e do genro, isso vai funcionar ou não vai funcionar, como se fosse uma bula, como se tivesse uma bula, e ela não pode ser vista e nem trabalhada desse jeito. Constelação, na verdade, a gente tem a técnica, né? Existem as ferramentas para que a gente trabalhe, mas o campo ele é soberano sempre e ele vai te trazer a informação que é necessária. É por isso que a gente deixa daqui e trabalha com o que está aqui, né? Essa é o caminho certo. Você concorda? Concordo, constelação não é receita, não tem nada pronto. Eu diria que nós, dentro do sistema dos consteladores, terapeutas, na hora ali a gente acaba virando um alquimista, né? Claro. Porque já surgiu, por exemplo, como é que eu comecei a usar o meu jogo de xadrez peruano, que está cheio de indinhos, veio um estalo numa constelação de um descendente português. Vou até contar a história rapidinho. É uma moça que prestou vestibular para ir para uma faculdade na Alemanha e não conseguia passar na prova oral. Uhum. E aí ela veio para a constelação e aí eu percebi que ela não reverenciava a ancestralidade dela, que era indígena. Eu peguei, me veio na hora, juntei todos os meus indinhos lá do xadrez, coloquei. É uma luz muito grande.
Passando uma semana depois da constelação, ela fez o exame. Na terça-feira, ela me postou a fotografia dentro já na parte da Universidade de Düsseldorf, UKD, Düsseldorf, ela está na Alemanha. Ai, que maravilha. É inacreditável, inacreditável. Porque, na verdade, são emaranhados mesmo. Cada um é cada um. Volto a dizer, existem técnicas sim, mas cada emaranhado é um emaranhado. Cada um tem um rosto, cada um tem um movimento e um sentimento, né? Então, o que a gente vai liberar é exatamente isso, para ficar aí, né, um caminho um pouquinho mais livre, mais suave. Não é que vai ficar perfeito, também não tem essa mística, né, de que a constelação vai curar tudo, que a constelação conserta tudo, não é assim. Você vai continuar a ter desafios, você vai continuar a ter que se posicionar na vida, você vai continuar a ter que fazer decisões importantes na sua vida, né, mas não vai estar emaranhado. Diga. Eu diria que uma empresa sistêmica é uma empresa praticamente 100% apta ao sucesso. Claro. Claro. Essa é a frase que fica. Essa é a frase que fica mesmo. Gostei bastante. Gente, eu preciso terminar. Tem quase 1 hora, senão eu não consigo postar isso no Instagram. Vai estar online aqui, vai estar no Instagram e vai estar no canal da ATA e vai estar à disposição também para quem segue o Geraldo no Brasil, obviamente. Geraldo, dá o seu telefone de novo, por favor, para o pessoal te procurar, quem quiser. Amanhã é o último dia para o curso gemelar. Eu sei que encurtei, mas é isso. Diga. O telefone é 16 982 62 1000. Final é 1000. Final é 1000, é facinho. Assim é 1000 e eu agradeço de coração. Gina, você que estamos todos aqui. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui presentes. Geraldo, prazer. Vamos passar aí esse curso que você está aí na correria. A gente volta a falar mês que vem, né, sobre um curso, um workshop, uma live, alguma coisa assim, para a gente estar junto, tá bom? Gratidão. Eu agradeço. Por esse espaço comigo. Beijo. Eu que agradeço. Gente, obrigada. Terminando aqui. Beijo.